Então, fala pessoal, tudo bem? Bom dia. A temática que hoje nós apresentaremos será exatamente pré-história da Amazônia. Então, esse período da pré-história da Amazônia ele pode ser dividido aí em três momentos, diferente da denominada pré-história atual: paleoindígena, período arcaico e pré-história tardia. Então, esses aí seriam os períodos. Então, cabe ressaltar aqui a origem do homem americano, inicialmente, né? A vida humana surgiu na África ali por volta de 4,5 milhões de anos atrás, né? Os processos migratórios fizeram o homem chegar a outras partes do globo terrestre e o homem teria chegado à região da América em algumas previsões mais conservadoras entre 15 a 11.500 anos atrás, antes de Cristo. Mas há algumas teorias que estabelecem até mesmo essa chegada do homem à América há cerca de 50 mil anos, né? Que ali a teoria da Guidon, ela ressalta bem essas situações. As principais teorias aí sobre o surgimento do homem americano, né, nessas correntes migratórias são exatamente essas. A teoria asiática, né, que o homem teria saído da Ásia, atravessado o Estreito de Bering e chegado à América. A teoria malaio-polinésia, que o homem teria saído da Ásia e posteriormente chegado às ilhas ali malaio-polinésias e se estabelecido na região da América do Sul, né? E também a América Central. E a última teoria ali, a teoria australiana, que o homem teria saído da Austrália e se estabelecido na Terra do Fogo, na Argentina. Há uma outra teoria, que é exatamente que o homem teria saído exatamente da África e se estabelecido na região do que hoje é o Brasil, certo? Então são algumas teorias aí importantes em relação a essa estada do homem à América, ou essa chegada do homem à América. No que diz respeito à pré-história da Amazônia, nós temos o seguinte: essa pré-história da Amazônia ela possui uma divisão diferente da pré-história geral, certo? A pré-história geral tem uma divisão de paleolítico, neolítico, idade dos metais. Em alguns momentos você vai encontrar até mesmo um período de transição ali entre o paleolítico e o neolítico, chamado mesolítico. Mas os estudos da Amazônia caracterizam exatamente as seguintes situações: paleoindígena, que é o período ali das primeiras ocupações, o período arcaico, que já é um período ali de desenvolvimento material e também de atividades agrícolas, e a pré-história tardia, que é o período ali dos denominados cascados complexos, onde se estabelecem ali sociedades organizadas com um padrão político, cultural, social, econômico bem mais diversificado. Esse período paleoindígena se estabelece ali de mais ou menos 11.500 anos antes de Cristo até 8.500 anos antes de Cristo. Nesse momento ali, nós temos populações paleoindígenas dispersas, né? Ou seja, populações pouco numerosas em várias localidades. Elas viviam organizadas em bandos frouxos, né? Ou seja, eram bandos que se esfacelavam, se desfaziam facilmente, eram nômades, né? Ou seja, não se fixavam num local por muito tempo. Daí eles darem muita importância à coleta de moluscos, de plantas, de animais. Então eles ficavam nesses locais onde isso era permitido. E também nesse paleolítico, nesse paleoindígena, no período paleoindígena, nós temos o denominado comunismo primitivo. Ou seja, toda a comunidade, todo o grupo partilham as mesmas atividades, não há divisão do trabalho, não há propriedade privada, tudo é do grupo. O período seguinte é o período arcaico, que vai de 7.500 até mais ou menos 1000 a.C. É um processo ali onde ocorre a transição da subsistência, né, baseada na coleta e na caça, para uma agricultura incipiente. Essa agricultura, muitas vezes, através daquela agricultura de coivara, onde eles estão em terra firme, acaba ali estabelecendo um processo de derrubada da mata, queimada dessa mata para fertilizar o solo. Esse solo fica fértil ali durante 3, 4 anos, e a formação ali daqueles bandos frouxos do período paleoindígena. Nós já temos formação de tribos ali com cerca de 300 membros, né? Já há um processo ali de divisão do trabalho, o trabalho ali através da divisão sexual. É um período também que podemos considerar período da pedra lascada para a Amazônia, né? Começa a ser produzidos machados, pedras, para quebrar castanhas, né? Moedores, alisadores, utensílios de osso e chifre. E a divisão sexual do trabalho, como eu disse, eles não são sedentários,
tá? Nós podemos considerá-los semissedentários, porque eles fazem uma circulação no território. Quando aquela terra perde a fertilidade, eles vão para um outro local próximo, fazem o mesmo procedimento da agricultura de Coivara e ao longo ali de um período eles retornam para o lugar inicial. Aí vamos para o último momento aqui da pré-história da Amazônia, que é exatamente a pré-história tardia. Essa pré-história tardia vai mais ou menos ali de 1000 a.C. até o século XVI, é o período dos cascados complexos, que são assentamentos contínuos e permanentes em territórios que muitas vezes eles acabam tendo uma mensuração ali de dezenas de milhares de quilômetros quadrados, né, comportando milhares de indivíduos, né, sendo possível que tenham existido outros mais populosos. Por exemplo, na região de Açutuba, um arqueólogo, o Eduardo Góes Neves, encontrou uma grande cidade, né, que havia ali cerca de 10 mil habitantes. Essas sociedades dos cascados complexos são sociedades estratificadas, né, ou seja, sociedades hierarquizadas, agricultura em larga escala, já que eles estão próximos ao leito dos rios e têm terras muito férteis. Ocorre comércio intertribal, os grupos indígenas, as tribos indígenas, elas comerciam entre si. A religião é uma religião politeísta, uma crença em diversos deuses. Existem elevados índices demográficos, populações chegando a mais de 10 mil habitantes. Os principais cascados complexos aí, omáguas, né? Aliás, os principais elementos desses cascados complexos aí nós podemos destacar os omáguas, que foi um povo que teve um contato intenso ali com os europeus. Além disso, esses cascados complexos produziam ali cerâmicas, né, e estátuas religiosas muito importantes nesse processo. E aqui vamos para as considerações. O contato que houve entre os povos europeus e os povos da Amazônia no século XVI, ele vai possibilitar um processo de dizimação física e cultural dessas populações amazônicas, certo? E todo o padrão complexo cultural existente na sua diversificação vai ser desestruturado com a presença dos europeus a partir do século XVI, promovendo um verdadeiro genocídio, né? E uma dizimação cultural também desses grupos. Então aqui nós temos o Omágua, né? Que era um indígena que chamou muita atenção do Frei Gaspar de Carvajal na viagem do Orellana, e aqui taças, né, vasos e os pingentes religiosos. Então, essa aí foi a nossa aula sobre pré-história da Amazônia.